Mas, enfim, eu entrei para trabalhar com arte e loucura, muito inspirado por uma psiquiatra carioca chamada Nise da Silveira, que fez um trabalho, você sabe quem é, né? Um trabalho maravilhoso no Museu Dom Pedro, né? Na verdade, antes era um manicômio, depois virou um museu, e com artistas como Arthur Bispo do Rosário, que fizeram coisas assim magníficas, algumas das artes mais interessantes, algumas das obras mais interessantes da história do Brasil foram feitas por artistas que não só tinham problemas psiquiátricos, como é comum, tá, o Artaud e muitos outros, mas artistas que estavam internos em manicômios. Mas será que esse interno deles não é porque o pessoal não entendia ainda? Não, de jeito nenhum. Eles tinham o mesmo problema? Nossa, problema clinicamente? Problema neurológico, sem dúvida. Você faz ressonância, tá. Você vê, não tem nem dúvida. Paciente... É porque... Então, isso que é misterioso. A arte, no meu entendimento atual, ela tem um quê de corte da realidade analítica, de salto sobre a realidade analítica, que, curiosamente, às vezes é mais fácil de atingir quando você tem menos pensamento analítico. É engraçado isso, né? Então, por exemplo, pessoas que tomam alucinógenos e que dizem que têm, né, grandes visões artísticas estão com essas áreas do cérebro mais ligadas a processamento analítico com atividade diminuída, meio desligadas. Engraçado isso, né? Então faz sentido. O pessoal que fala que você toma um negócio e fica mais... Não, uma coisa faz sentido que a pessoa sente isso, Sim, né? entendi. Que ela está fazendo, não necessariamente a qualidade do que você vê. É tipo o Breaco que faz o discurso, acho que arrasou, né? Depois... Não, mas vem cá, porque isso aí é um negócio que tem mesmo, né? Se a gente pegar na história, tem muito artista que tem esse histórico meio de problema neurológico, né? Sim. Psiquiátrico, né? Psiquiátrico de base neurológica, isso. só que existe do ponto de vista não subjetivo, existe do ponto de vista de um outro que olha de fora, né? Que também é uma questão muito normativa, né? Então, tipo assim, a gente tem um padrão de olhar para o cérebro que diz que vai saber daqui a 500 anos e certamente 500 anos atrás não era. Mas, enfim, é isso aí que você está falando. Tem essa coisa, tem um pouco a ver com atividades em áreas mais afetivas do cérebro, com insights que passam menos pela formalização do pensamento, tem a ver com tudo isso. Mas eu acho que não é só. O que eu sinto mesmo que também pega muito é que você fazer arte de verdade, quase sempre... Eu vou ser o Caetano é uma coisa maravilhosa. Assim, o Caetano eu acho incrível, porque ele faz uma arte alegre, leve. Ele faz músicas lindas, que você fica tocado com aquilo. Mas isso é muito raro. Em geral, um componente de sofrimento ajuda, entendeu? Então, muito dessa coisa da arte loucura tem a ver com esse sofrimento. Porque o papo do cara interno é, tipo, na verdade, o papo de você estar encarcerado. É sofrimento total. Sua vida está desmoronando, entendeu? Então, essa pulsão que vem, sabe, de você estar amassado por dentro, ajuda a produzir arte, porque a arte ela vem com mais intensidade. Entendi. Então eu acho assim, o que aconteceu na minha vida é que foi um momento muito difícil que eu passei, não foi um momentinho não, foram momentos muito difíceis em que eu tinha muito essa energia para colocar, muito, mas eu fui consertando minha vida de uma maneira muito como um engenheiro da vida, sabe assim, muito precisa. E aí essa coisa foi meio desaparecendo, porque eu tinha uma pragmática. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho muita vontade de mergulhar na arte. Eu tenho muito isso, como, né, esse desejo e o sentimento de base. Mas essa coisa acaba atropelada por uma série de atividades pragmáticas que elas, não é só que elas tomam tempo, é que elas te esvaziam nesse propósito. Sim. Né? Tipo, que arte é essa quando você está pensando na escola de sua filha? Tipo, ou você virou um profissional da arte, o que é muito válido, existe, é muito legal, ou essa coisa meio que vai ficando de lado, né? vai ficando de lado. Então aí eu fui fazer quando eu estava fazendo mestrado sobre arte. Mas e o que você escrevia? Fiquei curioso lá. Parou, guardou, o que virou? Guardei tudo, é claro. Tá tudo guardado? Tá tudo guardado já. Cara, não é um poema, são mais de 1000. Caramba, você não vai publicar isso são nunca, livros não? de 200 páginas, vários deles. Isso? Porque desde os 15 anos, escrevendo diariamente, 7 dias por semana, até os 23, alguns 8 anos, escrevendo todo santo dia. A única coisa que eu fazia que eu achava que prestava, que interessava, nada mais. Caramba! Dane-se todo o resto. Sério? Mas aí, não vai publicar? Não vai? Não, eu acho que não, porque Que hoje em dia eu cara? olho Tem que publicar isso aí, ué. Pois é. Por exemplo, sei lá. Meu mestrado, por exemplo, eu escrevi 300 e tantas páginas, depois joguei fora, achei que não estava bom, fiz de novo.
E eu não publiquei o segundo também, eu ignorei, assim. Porque é engraçado essas coisas, até ficar dica para quem tá nesse caminho, publique na hora. Porque depois que passou, é complicado, entende? Eu poderia publicar, mas ia ser uma coisa para diversão. Passou o momento, tem uma coisa de alinhamento com o seu momento existencial. Então, o momento não é. Eu olho para as coisas que eu escrevi, eu acho elas, não vou dizer que elas são ingênuas, mas elas às vezes são o contrário. Eu acho elas um pouco presunçosas, no sentido que experimentos de linguagem de um adolescente, entendeu? Brincando com as coisas como se fosse um poeta construtivista, entende? E eu faria coisas muito mais simples hoje em dia, porque eu acho que refletem no final o momento de vida que eu tô. Então, eu não assinaria embaixo. Poderia até publicar por diversão, mas eu não assinaria embaixo. Então, por isso que eu não publico. Tá lá guardado e pronto. Mas tem umas interessantes. Assim, eu tentava fazer de todo o poema uma espécie de um sistema filosófico. Então, quer ver, por exemplo, deixa eu pensar um. Por exemplo, isso aqui, ó. Não tem nada a ver, pessoas religiosas não tem nada a ver, mas pense o seguinte: Deus, para quem acredita no Deus das religiões abraâmicas, ele é onisciente e onipresente. Então, ó, Deus, portanto, ele não tem uma cabeça, né? E qual que é a grande questão? De acordo com a psicologia de base psicanalítica, etc. e tal, tem todo esse. Tem uma estrutura de pensamento que é repressiva, que vem da incorporação de princípios que são, em última análise, de uma religião, de um Deus punitivo, qualquer que seja, tá? Então ninguém tome aqui como nada que é crítica ao cristianismo, nada disso. Isso, em geral, religiões abraâmicas, a ideia da punição está na Bíblia. Então, por exemplo, eu criei esse aqui, ó. Deus não tem cabeça, Deus pensa com o corpo. Nesse criou o pecado castigando o primitivo, que então pensou em Deus e julgou o haver produzido. Esse, por exemplo, é o mito de como as pessoas... como Deus, esse Deus mais elaborado surge entre... a ideia de um Deus único... ela é anterior às religiões abraâmicas, então ela surge nesse ser primitivo, por assim dizer, que primitivo hoje em dia é uma palavra que você não usa mais, tá? É altamente preconceituosa, está completamente fora do linguajar atual. Mas era a ideia para dizer assim, existe um pré-Deus, que é esse em que o corpo de Deus é o espaço de formação da culpa. Então eu produzia poemas assim, que eram sempre uns sisteminhas filosóficos, eu ficava lá um mês para escrever um desses assim. Caramba, legal pra caramba! É isso. Mas enfim. Um ex-chefe meu falava a seguinte frase, cara: o feito é melhor que o perfeito, cara. Ah, sim, o feito é melhor que o perfeito. Fazer e mandar isso aí é meu. Hoje em dia eu sou totalmente também eu tenho um sócio que fala isso, do fazejamento. Hoje em dia eu sou do fazejamento total e absoluto. Mas é o problema. Quando você é muito do fazejamento, aí também você faz pouca arte. Porque a arte é a coisa do vai, não vai. É a sedução, não é o sexo explícito, né? Exatamente.